graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Pode se sentando. Boa noite, povo santo. Boa noite. A paz de Jesus. Paz de Jesus. Deus abençoe a vida de cada um nessa noite. Então, como o João me falou, né, para não perder o protocolo, me chamo Aluan, tenho 37 anos, com cara de 18, espírito de 10. E para mim é uma alegria muito grande estar aqui, atendendo ao chamado, né, para pregar nessa noite a majestosa, a incrível palavra de Deus. E nessa noite o Senhor tem um tema muito importante para nós. Vamos ler comigo lá? Ó. Ele cumprirá. Baixa no peito e fala assim: Ele cumprirá a sua promessa em minha vida. Então, Deus quer fazer em nós algo extraordinário, que é realizar em cada um de nós a sua promessa nas nossas vidas. Mas o que acontece, irmãos e irmãs, é que muitas vezes nós desistimos das promessas de Deus. Ou pior, nós esperamos a promessa sem fé e sem ação. Irmãos, isso acontece porque muitas vezes nós nos ocupamos de outros ideais, de outras promessas, de falsas promessas. Isso, irmãos, tem corroído o nosso coração. Isso tem feito com que nós percamos a esperança, enterremos a nossa confiança em Deus. Olha, se eu não tenho perspectiva de vida, se eu não tenho perspectiva do que acontecerá lá no futuro, eu desisto, eu desanimo. Então Deus nessa noite quer nos lembrar que quem faz a promessa é Deus. E Deus não mente. Deus não mente, Ele cumpre tudo aquilo que Ele fala. Porém, nós temos que fazer a nossa parte. Fala assim para o irmão, se o senhor fala assim: meu irmão, você tem que fazer a sua parte. Fala para ele. Não é só ficar parado, não. Não é só ficar louvando a Deus com a mão para cima, não. Nós temos que cooperar com Deus, porque assim, se nós não fizermos isso, se nós não cooperarmos com Deus, a promessa não vai acontecer. E é isso que nós vamos meditar hoje na palavra de Deus. Eu quero que você pegue comigo agora aí, lá em Números 23, versículos 18 a 20. Números 23, versículos 18 a 20. Números 23, versículo de 18 a 20. É bem no comecinho da Bíblia aí. Enquanto você vai pegando, eu vou explicando para você o contexto dessa palavra. Que aqui nós estamos aqui com dois personagens. O primeiro é Balaão. Repete comigo: Balaão. E o segundo é Balaque. Repete comigo: Balaque. Então, quem que era Balaque? Balaque era um rei que não gostava dos israelitas, não gostava do povo de Deus. Por quê? Deus tinha feito uma promessa para o povo de Deus, que eles sairiam da sua terra, aumentaria o número, lhe daria uma terra que corre leite e mel. Essa era a promessa de Deus para o povo santo. E aquele povo santo já havia passado pelo deserto, então estava quase chegando no final do caminho até chegar à terra de Canaã, a terra prometida.
Mas Balaque começou a olhar para aquele povo, aquele rei, e ficar com medo. E aí ele recorreu a um profeta, a um adivinho chamado Balaão. Balaão era um homem assim, mais ou menos de Deus, né? É o cristão Raimundo, um pé na igreja, outro no mundo. Ele era um profeta, um adivinho, que às vezes ele escutava Deus e às vezes ele não escutava, porque ele queria prestígio, porque ele queria fama. Ele atendia à vontade dos reis, né? E ganhava dinheiro com isso. Só que o rei Balaque pediu para Balaão fazer o seguinte: eu quero que você amaldiçoe o povo de Israel. Se coloque em oração e vai lá amaldiçoar, porque eu não quero que eles cheguem à terra prometida. Eu não quero que o reino deles avancem. Então o que ele fez? Ele comprou cordeiro, ele levantou 7 altares, comprou boi para fazer um ritual. Para quê? Com que Deus amaldiçoasse o povo de Israel. Então Balaão se colocou em oração, querendo amaldiçoar o povo de Israel, mas veio a voz de Deus e falou assim: não, eu não vou amaldiçoar um povo que eu já abençoei. Isso aconteceu um pouco antes, até que pela segunda vez Balaque comprou mais bois, comprou mais altares, elevou outra igreja para tentar convencer a Deus e também ao profeta a amaldiçoar o povo de Israel. Mas agora a gente vai entender aquilo que o Senhor falou para Balaão através dessa profecia. Acharam aí? Números 23, de 18 a 20. Acharam? Números 23, de 18 a 20. Então, presta atenção comigo nessa palavra. Então Balaão pronunciou o seguinte oráculo: levanta-te, Balaque, escuta, presta-me atenção, filho de Sefor. Deus não é homem para mentir, nem alguém para se arrepender. Alguma vez prometeu sem cumprir? Por acaso falou e não executou? Eu recebi ordem de abençoar, ele abençoou e nada posso mudar. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Convido você a beijar essa palavra aí e aplauda a palavra de Deus. Pode aplaudir, porque essa palavra é tremenda para nós. Então aqui Balaão levantou a voz para aquele homem, aquele rei. Aquele homem tinha autoridade de mandar ele para a prisão, de matar, tirar aquela vida, mas ele não se calou naquilo que Deus colocou no seu coração, porque Deus havia feito uma promessa, e Deus não é homem. O que acontece é que há um choque entre a nossa instabilidade e a perfeição de Deus. E isso que nós temos que entender, gente. Muitas vezes nós não conseguimos encontrar as promessas de Deus, e nós precisamos voltar, não às promessas, mas se voltar para o Deus das promessas. Porque se eu olho só a promessa, em algum momento eu vou esquecer Deus, e aí eu vou humanizar a promessa. E como diz a palavra, o homem mente. Nós projetamos os nossos defeitos nele. Nós achamos que Deus muda de ideia. Nós achamos que Deus abandona facilmente. Nós achamos que Deus quebra as promessas, mas Deus não faz isso. Ele é Deus. Olha, entenda,
Deus quer com que eu e você encontramos nele a nossa promessa. E eu pesquisei aqui, na Bíblia, não tem um valor certo, mas existem mais de 7.000 promessas de Deus aqui na palavra, sejam elas universais, ou seja, para todos nós, ou particulares, para cada personagem, como por exemplo Abraão, sai da tua terra, a tua posteridade será maior do que as estrelas do céu, eu te darei uma terra que corre leite e mel. Fora isso, tem tantas promessas que nós temos que investigá-las, e muito mais do que as promessas que estão aqui na Bíblia, Deus tem uma promessa particular para mim e para você. Eu quero que você olhe para esse irmão e fale assim: meu irmão, Deus tem uma promessa particular, uma não, assim, várias promessas. Várias promessas. Entenda, meu irmão, que a cada grupo de oração tem uma promessa. Se nós pegarmos o grupo passado, que Deus quer nos libertar, Deus vai nos libertar. Esse grupo ele cumpre as promessas. A cada Santa Missa, Deus tem uma promessa escondida em todas as áreas da sua vida, na sua família, no seu emocional, na saúde do seu corpo, no seu financeiro. Existem promessas escondidas em cada detalhe que o Senhor preparou e está preparando para a sua vida. Você crê nisso, sim ou não? Sim. Então, como é que eu vou saber e encontrar as promessas se eu não tiver intimidade com Deus? Se eu não sei escutar a voz de Deus na minha vida, como é que eu vou saber o que Ele quer para mim? Olha, quando Deus fala no nosso coração, quando Deus dá uma promessa para nós, sempre vai ter um pedido, uma ordem. Por exemplo, sai da tua terra. A promessa que vamos celebrar agora, nesse próximo domingo, é: permanecei em Jerusalém e vós recebei o Espírito Santo. Então, tem uma condição. Eu tenho que cooperar com a promessa. E Deus não mente, Ele não nos frustra, Ele não nos decepciona, Deus não falha. Quando a dúvida nasce no nosso coração, é porque nós olhamos para Deus e vemos ali não Deus, um homem. Como pode alguém duvidar de Deus? Eu quero que você olhe para esse irmão e fale assim: meu irmão, como é que você pode duvidar de Deus? Fala para ele assim, Ele prometeu para a sua vida. Fala para ele. E se Ele prometeu, Ele vai cumprir. Ele vai cumprir. Então, somos nós que somos mentirosos. É o encardido que é o mentiroso. E o que é a maldição que Balaque queria lançar aqui sobre Israel? A maldição nada mais é do que uma promessa negativa. A tua família vai ser destruída, a minha vida não presta, coitado de mim, só desastre acontece na minha vida. Olha, muitas vezes nós falamos de nós mesmos e lançamos falsas promessas. Grita bem forte assim, fala assim: é mentira. É mentira. Mais forte: é mentira. É mentira. É mentira. Isso não é a verdade sobre você e sobre mim. Não é isso que Deus quer. Não é isso que Deus quer trabalhar no nosso coração. Entenda, nós oscilamos entre a fé e a dúvida, entre a entrega ou o controle, mas Deus permanece sempre fiel. Baixa no peito e fala assim: Deus permanece fiel. Deus permanece fiel. Então, eu preciso estar nele. Eu preciso compreender qual que é o caminho para o Senhor cumprir as suas promessas. Eu quero dizer,
para que a promessa se realize, existe um caminho que vai da cruz até a glória. Repete comigo, fala assim: o caminho da promessa vai da cruz até a glória. Então entendem, meus irmãos, eu tenho que saber que existe esse passo, é um caminho a ser percorrido, aonde eu tenho que ter uma atitude de fé. Ou seja, eu posso estar caminhando e de repente vem a cruz, vem o deserto, mas eu me preparo, eu vivo com a certeza de que eu estou passando pela dor, mas que lá na frente virá a glória de Deus sobre a minha vida, e por isso eu não posso desistir de caminhar. Eu não sei na sua vida se você está passando por um momento de cruz, mas eu te falo, resista firme. Fala para esse irmão assim: meu irmão, resista firme. A glória vem depois. Então continue a sua caminhada, porque Deus continua te abençoando e a promessa Ele vai cumprir. Nós temos que estar preparados. E uma coisa muito importante nisso, repete comigo assim: eu não posso atrapalhar a Deus. Entenda, nós temos que deixar Deus ser Deus nas nossas vidas. O que acontece é que Deus tem uma promessa para a sua casa, Deus tem uma promessa para a sua família, e de repente acontece ali uma discórdia, e o Senhor fala para você assim: ó, perdoa, ama, faz um gesto de amor, e a gente não quer deixar Deus ser Deus, e atrapalhamos e bloqueamos e nos fechamos, e aí não fazemos essa obra que Deus nos pediu, não queremos passar pela cruz. O que acontece? Agora me responde: quem está com o coração fechado, Deus vai cumprir a promessa? Não. Não é porque Deus não quer, é porque nós não queremos. É porque nós temos esse apego de tentar controlar as coisas. Mas eu quero te dizer, irmãos, não atrapalhe mais Deus. Deixe Ele permitir a sua ação na sua vida tremendamente. Ele quer transformar a sua família, mas você tem que aceitar ser moldado por Ele. Não há outra forma. Não há outra forma. Enquanto eu preparava essa pregação, o Senhor colocava muito forte para mim: pessoas que dão 2 passos para frente, e quando vem alguma coisa acontece que te machuca no emocional, vem a tristeza, a birra, e você dá 4 passos para trás. Dá 2 passos para frente, alguma coisa acontece, você se fecha, dá 4 passos para trás. 2 passos para frente, alguém te fere, você não perdoa, dá 4 passos para trás. E a promessa está lá. E ao invés de a gente avançar, nós estamos deixando os outros nos machucarem, e ainda com uma imaturidade que faz com que a gente regrida, volte. Deus quer realizar em mim e você, através da cura das emoções, para que nós possamos ser curados, para alcançarmos a promessa. E enquanto você achar que controla as coisas, o inesperado vai acontecer, e você vai se machucar, e você vai dar 4 passos para trás, 2 para frente, e assim você está voltando. Você está voltando. Você não vai sair do deserto nunca, da cruz nunca, desse jeito. Deixa Deus, o Senhor, curar o seu coração, a sua alma. Ele quer trabalhar em você e em mim, para que nós possamos ser restaurados por Ele nessa noite. Então permita a ação de Deus em você. Não deixa mais ser machucado por coisas vãs, porque quanto mais você ficar aí ruminando, murmurando, você vai ficar longe da promessa de Deus.
e não é o que Ele quer para você. Fala para o irmão assim: não é o que Ele quer para você. Fala: não é o que Ele quer para você. Não é, pois vai dizer a palavra: alguma vez Ele prometeu sem cumprir, fazer sem executar. Então, quando a palavra fala assim, o hebraico, ele junta a palavra mais a ação. Então, para Deus, quando Ele fala assim, cria-se, ao mesmo tempo que Ele fala, a coisa é criada, acontece. Então, para Deus não tem mensagens vazias. Quando Deus fala, Ele não joga a palavra aos ventos, aquilo já se realizou no coração dele, porque Ele é Deus. Então, quando Ele fala, sua palavra tem consistência, tem realidade, tem eficácia. Nós, ao contrário, nós prometemos e abandonamos, começamos e desistimos, nós falamos e não sustentamos. Agora, eu te pergunto: você quer seguir uma mentira ou a verdade de Deus? É isso que Deus quer para nós, seguir a sua verdade. Então, além de deixar Deus trabalhar, Deus tem uma promessa que Jesus fala na sua palavra, que é a seguinte: se sou fiel no pouco, Ele me confiará mais. Olha essa promessa linda e maravilhosa que Deus nos fala hoje, que Deus me recordou: se for fiel no pouco, Ele me confiará mais. Então, para realizar as promessas, Deus nos pede o pouco todo dia. Entenda, irmãos, muitas vezes nós ignoramos os pequenos passos e queremos receber a bênção das graças, mas nós passamos por cima daquilo que é simples. Eu quero te perguntar agora: o que Deus tem te pedido, para mim e para você, que você tem achado que é pequeno, que é pouco? Está na hora de colocar isso em prática, de fazer as pequenas coisas. Então é um caminho a se percorrer. E pode estar se perguntando aí: mas eu tenho feito, eu tenho caminhado, passado pela cruz, esperando essa glória acontecer, mas nada acontece ainda. Eu estou firme. E eu falo para você que essa demora de Deus não significa que Ele está ausente, mas que Ele está preparando a sua promessa na sua vida. Mas que você, através dessa ação, você está crescendo, se amadurecendo, e Deus está esperando o melhor momento para te abençoar. Persista, consista. Sobre ser fiel no pouco, já há algum tempo, tem 2 anos, vai fazer 2 anos agora que nós estamos aqui morando, aqui no bairro, né? E a gente tentou vender o nosso apartamento lá durante, até antes, uns 3, 4 anos. Colocava o anúncio todo dia lá, fazia, até que uma hora eu desanimei. Falei assim: não vou vender esse negócio. E aí o Senhor falando para mim: ser fiel no pouco. E eu deixei, abandonei. Até que eu senti no coração a oração de ir lá colocar uma plaquinha de vendas, né, apartamento, né, lá no Vista Bela. Só que assim, o nosso apartamento é cercado de outros apartamentos em volta, então ninguém ia ver. Mas o Senhor falava: vai lá e coloca. E eu ficava postergando, deixando para depois. Até que meu irmão falou para mim assim: por que você não coloca uma placa lá? Aí eu falei assim: beleza, então é a confirmação. Eu fui lá, coloquei a placa para vender, né, o nosso apartamento. E aí não deu um mês, apareceu várias pessoas interessadas. 1 mês e meio, né, uma mulher se interessou em comprar o nosso apartamento, para a honra e glória de Deus. Por quê? Porque eu fiquei postergando, porque eu achei que poderia controlar a situação e não deixei Deus fazer. Está na hora de nós darmos o controle, não para nós mesmos, mas para Deus, porque Deus tem uma promessa para mim e para você. E a promessa que o Senhor fez para a minha vida, quando eu comecei minha caminhada, para finalizar a pregação,
Eu estava em discernimento se eu ia ser sacerdote, né? Não era isso. Aí eu fiquei em discernimento se eu ia para uma comunidade. Não era isso. E foi quando Deus falou no meu coração assim: eu quero que você constitua uma família, e eu te darei uma família segundo o meu coração. Mas eu tive que passar pela cruz. Eu tive que esperar, orar em santidade, em castidade, namorar em castidade, até que o Senhor, em uma missão onde eu fui servir a Deus, eu conheci a Thaís, a mulher que o Senhor escolheu para mim. Nós nos casamos, nós tivemos a Helena, e agora vai vir o Felipe em junho. E pela graça de Deus, muitas vezes eu tentei controlar, não tentei deixar Deus fazer, mas Deus nos abençoou mesmo assim. Fui me deixando se mover por Ele, e Ele, a mesma coisa, que abençoar a sua vida. Deixa o Senhor conduzir o seu coração, deixa o Senhor conduzir a sua vida agora. E eu quero te dizer, irmãos, Deus, Ele promete, não promete? Mas Ele faz muito mais do que nós precisamos. Ele nos abençoa muito mais do que nós merecemos. E eu quero te dizer, se você ainda pensou que a promessa acabou, eu te digo que não. A promessa de Deus para a sua vida ainda está de pé. Fala para esse irmão assim, fala assim: meu irmão, fala para ele, a promessa de Deus na sua vida ainda está de pé. Eu não sei o que é, se é na área sentimental, familiar, profissional, financeira, mas saiba, volte para Deus agora, deixe Ele conduzir as coisas, não se separe dEle, não atrapalhe Ele, não bloqueie Ele, mas Deus vai te abençoar. Deus vai cumprir a sua promessa. Persista e coopere com Ele, deixe Ele agir através de você. Amém? Amém. Você crê nisso? Então se levanta.